Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Que bom que podemos estar aqui nessa noite para cultuarmos o nosso Deus. Que o Senhor nos conduza nessa noite, que a nossa adoração, nosso louvor o agrade. Que Deus o abençoe. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 76. Salmo de número 76. O Salmo vai falar um pouco da majestade, do poder de Deus, da grandeza do nosso Deus. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus assim. Deus é conhecido em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele as flechas, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Os corajosos foram despojados, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros de guerra e cavalos foram lançados no sono profundo. Tu, sim, tu és terrível. Se estás irado, quem pode permanecer na tua presença? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou, quando Deus se levantou para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e da ira restante te cingirás. Façam votos ao Senhor seu Deus, e tratem de cumpri-los. Todos os que o rodeiam tragam presentes àquele que deve ser temido. Ele acaba com o orgulho dos príncipes, ele é tremendo para os reis da terra. Bem, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós te damos graças porque é diante de ti, esse Deus poderoso, diante de quem ninguém pode subsistir, diante de quem ninguém pode permanecer em pé se o Senhor assim não fizer. É diante do Senhor que nós estamos, ó Deus, e te louvamos pela sua graça em nossas vidas por meio de Jesus. Deus amado, que o Senhor nos conduza nessa noite, que o Espírito do Senhor possa nos levar à adoração e que o nosso coração esteja voltado plenamente ao Senhor. Deus amado, que o Senhor possa receber o nosso louvor e a nossa adoração e que possamos agradar o Senhor. Pedimos, ó Deus, a sua graça, pedimos, ó Deus, que o Senhor se faça presente e que o Senhor possa falar conosco de acordo com a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja sobre nós o de sempre, em nome de Jesus. Amém. Isso possa fazer parte das nossas orações diárias, nosso desejo de querer ser parecido com o Senhor, nas palavras, nas ações, em tudo aquilo que Ele deixou escrito para nós em Sua palavra. Abra comigo, meus irmãos, sua Bíblia em 1 João capítulo 1, dos versos 8 a 10, nós vamos a Deus agora em oração, pedindo ao Senhor que nos perdoe os pecados, as faltas. E esse texto fala um pouco a respeito disso, da necessidade que temos de confessar os nossos pecados ao Senhor. 1 João capítulo 1, dos versos 8 a 10, diz assim as Escrituras. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos, ó Deus, que somos insuficientes. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes queremos viver de maneira a não reconhecer a nossa insuficiência, a nossa dependência do Senhor, e agimos de maneira a não glorificar o Seu nome. Viemos aqui nessa noite, Deus, te pedir perdão, Senhor, por nossos pensamentos, por nossas palavras, por nossas ações, por nossas omissões, por não dedicarmos tempo em ler a Sua palavra, por não dedicarmos tempo em orar ao Senhor, por levar muitas vezes a nossa vida
baseado, Deus, no conforto que o Senhor nos dá, pervertendo as boas dádivas do Senhor, ao invés de nos aproximar de Ti, temos usados elas para viver, Deus, de forma regalada, de maneira a não vislumbrar a eternidade, muito menos a adoração ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos perdoe, tenha misericórdia de nós, porque sabemos, ó Deus, que as benfeitorias que o Senhor nos concede, não é para que a gente se apoie nelas, mas para que a gente cresça no Senhor. E pedimos, ó Deus, a sua graça para que a nossa vida mude, para que a nossa disposição seja transformada, para que a gente não se apegue às coisas terrenas que temos, ó Deus, que por graça e misericórdia o Senhor nos dá. Que possamos, ó Deus, abrir mão de tudo aquilo que nos aprisiona nesse mundo, nesse tempo, e que possamos, ó Deus, viver para a sua glória. Perdoa, Senhor, quando nós perseguimos as coisas desse mundo e não vislumbramos a eternidade, não buscamos o Senhor, os nossos olhos não estão fitos em Ti, e nos desesperamos, ficamos ansiosos, com medo, porque nossa confiança não está plenamente em Ti. Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, esse mundo prega para nós coisas que não são agradáveis, mas que muitas vezes sacia o desejo da nossa carne, e muitas vezes, ó Deus, a gente atende a esses ensinos que vêm daquilo que a sua palavra não aprova. Deus, peço ao Senhor que nos perdoe, que o Senhor nos conceda fome e sede de justiça, para que a gente também não fique sossegados com o que tem acontecido desse lado da eternidade, que a gente, Deus amado, não venha se acomodar também com as maldades que são feitas aqui, mas que possamos, ó Deus, buscar no Senhor o seu juízo, a sua justiça, que o Senhor possa agir, em nome de Jesus. Deus amado, que cresçamos em graça, em conhecimento diante de Ti, e que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Norival para pregar a palavra de Deus a nós nessa noite. Pregou de manhã e pregará à noite. Dobradinha de pastor Norival. Muito bom. Vamos orar pelo nosso pastor, igreja? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela vida do pastor Norival, da Valéria, pelo serviço deles, ó Deus, a nós nessa igreja. Nós te agradecemos, ó Deus, por suas vidas. Pedimos que o Senhor conceda a eles saúde, vigor, dê a eles descanso e os sustente-os, ó Deus, para a sua glória. Agora, Deus, também oramos pedindo ao Senhor que fale a nós por meio do pastor Norival, que o nosso coração esteja voltado para a sua palavra e que por ela, Deus, possamos ser transformados. Usa o teu servo, que o meditar do seu coração e o falar dos seus lábios agrade ao Senhor, ó Deus, que o seu Espírito conduza para a sua glória em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus continue com todos. Que bom que se pôde estar aqui nesse momento de culto. Nossa igreja, oficialmente, ela tem 3 momentos de culto. Eu estou dizendo oficialmente, porque nós, determinado pela própria igreja, que é quinta, né? Quinta culto de oração. Aí na quinta-feira a gente está estudando esse livro e é interessante porque ele tem umas perguntas, resposta a algumas perguntas bem básicas para a nossa fé. Eu estou aproveitando e aplicando ele à igreja. Mas o tempo bom também, além da pregação, a gente faz um tempo bem dividido, tento fazer, né? É que a gente tem um tempo para oração, meus irmãos. Nós somos muito carentes de irmãos que nos ajudem em oração aqui na igreja. Já tivemos melhores. Eu não quero fazer disso aqui uma reclamação, já parei de fazer isso há muito tempo e Deus já consolou meu coração, tá bom? Não é reclamação, estou consolado. Mas nós temos poucas orações, isso pode ser reflexo de tanta coisa que nós precisamos diante do Senhor. Então, está aí o convite, tá? Quinta-feira sempre nós temos culto de oração aqui, culto de palavra e oração. Só que ele é 1 hora, ele é rápido mesmo. Tá? Pela manhã, a gente teve uma inversão aqui na igreja e não foi programado. Ela aconteceu naturalmente, tem acontecido em muitas igrejas. Nossos cultos pela manhã, eles são cultos mais robustos em termos de volume de pessoas também. E também em termos de exposição. É quando nós pregamos e nós temos escola dominical. É quando você tem chance de receber um ensino muito grande de seus filhos também. Então, valorize bem o culto da manhã. Isso é importante para todos vocês. E estando à noite seria muito bom também. Eu sou do tempo, meus irmãos, que era
Para mim não tinha problema, né? Eu estava no culto, e Valéria, né? Culto quarta, domingo de manhã e domingo à noite. Estávamos muito contentes, como estamos até hoje, graças a Deus. Tinha tempo que eu estava trabalhando de noite, eu saía às 4 da tarde para trabalhar domingo, porque rodava direto a empresa, né? E Valéria sem carro, né? Com os dois molequinhos, às vezes um no colo e um dando a mão a um, pegando o ônibus e indo para o outro bairro, 2 bairros. E às vezes eu ficava até um pouco preocupado, né? Como é que ela está se virando? Mas se virava bem, no final das contas, na volta, sempre alguém levava ela para casa. Tinha uma carona também, né? Graças a Deus. Mas vale a pena. Eu estou dizendo isso porque vale a pena. O culto ele acontece com 2 pessoas, né? Duas pessoas estiverem orando em culto a Deus, Deus está ali presente. Então isso já nos alegra, nós nos realizamos nisso. Mas é uma coisa boa para você mesmo, pensar nisso aí. Às vezes o impedimento seu ele pode ser superado, né? Às vezes pode, se não puder não tem problema, né? Não vai ter jeito mesmo, deixa isso para lá. Mas se puder, pense nisso, ore a Deus por isso, porque a oração, meus irmãos, a igreja precisa se juntar em oração. A gente precisa mostrar a nossa força, porque tudo vem de Deus. Mas talvez uma resposta ao próprio Deus, né? Do nosso tempo de oração, da nossa dedicação e do nosso culto a Ele, porque o culto é oração, é música cantada e pregação da palavra também. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 18, chegamos lá. Eu acho que eu estou pregando o Evangelho de João já há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Mas a gente prega de manhã, às vezes à noite. Agora estou pregando Tessalonicenses de manhã, né? Graças a Deus. E esse texto, meus irmãos, crianças, olha, podem desenhar o que vocês quiserem, mas nesse texto, Jesus vai ser preso. Uma porção de soldado vai pegar Jesus num jardim tão bonito, ele estará lá com os discípulos, soldados vão chegar e vão prender Jesus, vão levar ele preso. Basicamente, o texto trata disso. Mas eu queria, meus irmãos, que nós pensássemos que a prisão de Jesus como um ato soberano de Deus na salvação do homem. A prisão de Jesus como um ato soberano de Deus para a nossa salvação, ou para a salvação do homem. Eu vou ler aqui no texto que eu transcrevi, por causa de estar na NVI, tá bom? 18:1 de João diz assim: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes ele se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Verso 4. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? E a Jesus de Nazaré responderam eles: sou eu, disse Jesus. E aí, entre parênteses, e Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, até o 12. O destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no. E na verdade o texto vai continuar depois no 13, mas nós estamos encerrando ele aqui no 12. Aqui, meus irmãos, então, nós temos a passagem logo após a saída do cenáculo,
O cenáculo foi o lugar que Jesus avisou os seus discípulos que preparassem para ele celebrar a ceia. Na verdade, ele celebra a Páscoa e estabelece a ceia do Senhor. Interessante que João, ele não narra a celebração da ceia como os sinóticos, que é Marcos, Lucas e Mateus. Mas João fala todo o enredo da ceia, todo o momento. João faz a visão de João é uma visão diferente dos outros evangelistas, né? João quer apresentar o Jesus vitorioso e o Jesus que está controlando a situação. O Jesus que não perdeu o controle, apesar de estar indo para a morte. A morte não era a vitória daquelas pessoas que prenderam Jesus, embora o fizeram por maldade. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário é um mandamento, um propósito, melhor, né, de Deus com Jesus Cristo, para que nós fôssemos salvos. Deus não perdeu o controle, Jesus não perdeu o controle, a gente percebe nas palavras aqui. Nesse momento, Judas não estava ali mais com eles, naquele lugar. Judas já tinha saído lá no capítulo 13 ainda. Quando eles se juntam no cenáculo, Judas sai para preparar esse momento agora, que nós percebemos no capítulo 18. Isso aí, meus irmãos, passam apenas algumas horas. Se você pegar do capítulo 18, então, desse verso 1, vai até o 19 e 16, a sua Bíblia deve estar bem separadinha aí também, você pode perceber. A gente tem aí todo o movimento da prisão e do julgamento de Jesus Cristo. Ele vai acontecer nesse período aí, nesses momentos. Ele vai a Pilatos, ele vai para Herodes e finalmente ele é preso, né? Ele é condenado. Né? Aí acontece o julgamento de Jesus, e um julgamento injusto e uma condenação injusta. Os evangelhos sinóticos, eles tendem a apresentar esse momento aqui de Jesus Cristo indo para a cruz com um pouco de horror, né? Uma coisa muito terrível acontecendo. Eles colocam a morte de Jesus como injusta, né? Porque matar um homem inocente, ainda que os sinóticos, né? Os outros evangelhos que não João, ainda que eles deixem bem claro o propósito de Deus como redentor em tudo isso. Mas eles mostram um pouco desse momento terrível, desse horror, da inocência de Jesus, que de fato ele era inocente. João vai trabalhar um pouco diferente. João descreve toda essa cena para a cruz como sendo ela a exaltação de Jesus e o ponto culminante da sua glória. Tanto que Jesus lá no 17:1, ele está orando, ele diz: Pai, glorifica-me. Jesus está como que Deus, né, indo para a cruz resoluto, confiante, tudo controlado, não estava nada fora de controle. Deus não estava chorando por isso, nem virou as costas, né, como muitos dizem, para Jesus. Estava tudo sob controle, meus irmãos, ainda que houve sofrimento, dor. Houve oração de Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Cálice é sofrimento. Ele aqui, a gente vai ver essa expressão: não havei de eu, né, eu de beber do cálice que me foi apropriado. Por isso, o verso 1, ele inicia dizendo, tendo terminado de orar, por quê? Porque eles saíram ali daquele momento de oração do capítulo 17, ali do cenáculo. Jesus estava orando lá com eles. Não é aquela oração lá do Monte das Oliveiras, né? Os sinóticos tratam mais disso. João não está tratando desse momento. Ele trata só da oração no cenáculo. O vale de Cédron, de Cadron, que alguns dizem, era uma parte, meus irmãos, baixa, que ficava entre a cidade, entre o Monte das Oliveiras e Jerusalém. Então era como que você descesse de um lugar para ir para o outro, e agora ele estava indo para esse jardim, Monte das Oliveiras. E esse vale, ele era um vale, grande parte do tempo seco, mas era um rio.
Esse, inclusive, era um rio até perigoso. Por quê? Porque às vezes vinha o que chama-se cabeça d'água, né? Às vezes dava uma chuva muito forte lá na ponta e descia aquela enxurrada. Eu não sei se vocês já viram, mas se vocês procurarem em vídeo, vocês vão achar. Vem aquela enxurrada de água, o pessoal na beirada tentando filmar, muito perigoso. Acontece muito naquele vale ali, mas isso é poucas vezes no ano que chove e molha aquele lugar. Então, ele fica naquele meio e Jesus atravessa ele. De vez em quando ele virava um riacho, Jesus atravessa ele em tempo seco, obviamente. Judas Iscariote, no versos 2 e 3 aí, João não poupa qualificação para ele. Não sei se vocês já perceberam, lendo o Evangelho de João, João chama ele de ladrão, lá no capítulo 12. Aqui chama ele 2 vezes de traidor. João não poupa. João escreve o Evangelho, obviamente, meus irmãos, muito tempo depois. Tá? Mas João viveu com Judas, ele conviveu com Judas ali o tempo todo ao seu lado. Judas conhecia aquele lugar onde Jesus parou com os discípulos, aí no verso 2, no começo, porque, meus irmãos, muitas vezes ele esteve ali com eles, ele acompanhou Jesus, juntamente com os discípulos, e foi para aquele lugar. O texto nos fala sobre isso. E ele dirige também para esse local. Agora ele está se indo para lá também com outro propósito. Ele quer encontrar Jesus. Ele sabe que Jesus estava ali. Jesus tinha o costume de estar ali. Na época da Páscoa, no período da Páscoa, desse jantar de Páscoa, as pessoas não podiam se ausentar de Jerusalém. Fazia parte de todo esse processo da celebração permanecer na cidade. Até se usa muito uma expressão, não pode ir para Betânia. Tem que ficar em Jerusalém. Então Jesus apenas atravessou o riacho, mas ele estava ainda no Monte das Oliveiras, que era ali em Jerusalém. Era noite, estava fora da cidade, o jardim era um horto, uma condição bem apropriada para eles prenderem Jesus sem muito alvoroço, sem muito barulho, sem muitas pessoas próximas, porque conheciam Jesus. O que a gente vai perceber então, nesse relato joanino, no relato de João, é que Jesus não muda os seus hábitos para escapar dos seus oponentes. Então, a gente não vê Jesus saindo, se escondendo, porque passou o tempo dele se esconder. Teve momentos que você vai perceber, Jesus sai de perto dos perseguidores, porque ela diz o seguinte, ainda não era o tempo de Deus, agora está no tempo de Deus. E aí a gente vai vendo esse controle, né, de Deus. Deus está controlando de fato todas as coisas. João então descreve Jesus como aquele que tem autoridade, que ele está controlando o que vai acontecer, mesmo aqui tratando-se da sua prisão, crucificação e morte. Nada foge disso. Aí dos versos 4 ao 8, a gente precisa atentar para o fato de que nada disso então era novidade para Cristo, para Jesus Cristo. Nem a traição de Judas ou mesmo o movimento daqueles policiais para prendê-lo. Nada disso fugia de Jesus Cristo como aquele que estava sabendo de todas as situações. As ações de Judas já haviam sido preditas por Jesus lá no capítulo 13. Jesus fala, olha, o que tem que fazer, vai e faz. Vai depressa, porque está no tempo. Não foi Jesus que incentivou Judas a ir traí-lo. Jesus sabia que ele o trairia. Vai porque está no seu tempo. Interessante isso, né, meus irmãos? Esse convívio de Judas com Jesus. E a gente sabia que no final esse homem seria usado para trair o nosso Senhor. Sabedor de todas as coisas, Jesus pergunta para aqueles soldados quem eles desejavam prender. É retórica por quê? Porque ele sabia a resposta. Mas um pouco disso, meus irmãos, mostra o controle de Jesus sobre as coisas, sobre a situação. Quem vocês? Não são eles que procuraram. Quem é você? Você é Jesus? Então você está preso? Não. Jesus pergunta para eles, quem vocês estão procurando? Ele faz isso por 2 vezes. Aí no verso 4, você vê no verso 7 também. Porque a ideia, meus irmãos, é levar todo o grupo. E Jesus até fala ali, se sou eu, então deixe os demais irem embora. Em outro evangelho, se não me engano Mateus, a gente vai perceber que eles saem
correndo dali da presença de Jesus, os discípulos. Eles saem morrendo de medo. Todos fogem. Mas Jesus ordena, deixem que eles vão. E aí, meus irmãos, a gente sabe que o propósito é focar Jesus Cristo como Redentor. Ninguém mais. Os discípulos não tinham papel nenhum nesse processo da redenção. Era Jesus que deveria ser preso, era Jesus que justamente seria condenado, Jesus que justamente seria levado à cruz da vergonha, não os seus discípulos. Jesus então vai dizer para eles que sou eu que vocês procuram. E aí esse eu sou, ou sou eu, é uma expressão que eu aprendi isso aí, meus irmãos, desde o começo da minha faculdade, que é uma conjugação do verbo ego, eimi. Ego, eimi. E o meu pastor, que me dava aula, repetia isso o tempo todo no grego. Essa palavra, eu sou, é uma expressão usada para Deus lá no Antigo Testamento. Eu não quero aqui forçar que aqui é a mesma coisa, mas para a gente fazer essa conexão. Lá no Antigo Testamento, Deus fala para Moisés, eu sou está te enviando. É a autoridade do céu e da terra. O Senhor que comanda todas as coisas, o Senhor que as fez. E muitos dizem que quando Jesus usa aqui, por muitas vezes ele usa a expressão eu sou, é uma ideia de absolutismo. Não há outro, vocês não vão achar outro, não existe outro, é só eu sou. E aqui não aparece. A gente pode aguçar a nossa boa imaginação, né? Eu sou o Deus que veio do céu e que veio salvar. Não há outro que pode ir para a cruz, que pode ser preso agora, que pode ser condenado injustamente. Somente eu. O eu sou. Teólogo Grant Osborne, gosto muito de ler. Ele diz que as palavras de Jesus por meio de João, ela detém um poder extraordinário, uma vez que ele é a voz de Deus. E João vai apresentar Jesus no começo do evangelho dele como Logos, a palavra, a revelação de Deus por meio da palavra. É a autoridade, é o Deus falando àqueles homens. Isso pode, então, muito bem justificar o fato descrito somente por João, de que aqueles policiais caíram em terra ao ouvirem Jesus dizer que se tratava dele. Porque, meus irmãos, essa cena, relatada somente por João, ela é muito discutida. E não adianta você ficar discutindo isso e procurar alguma saída para justificar que aqueles homens caíram. A expressão que diz a eles, recuam e caem. O problema é que havia ali judeus, mas haviam também romanos, porque havia um grupo de soldados romanos. Alguns dizem, pelo nome usado, que a expressão usada, que comparado ao que o mesmo nome usado para aqueles que conduziram Paulo, que eram 470, a mesma expressão é usada aqui para Jesus. Eles acham que pelo menos 200 homens haviam. Por que isso? Porque eles tinham de fato muitos homens ali, os romanos. E para garantir que todas as coisas acontecessem sem muita interferência também do povo nessas questões. Eles caem por terra, eles caem diante de Jesus Cristo quando ele se declara ali, sou eu que estou aqui, sou eu que vocês estão procurando. Jesus diz, trata-se dele, ou seja, Deus deixando-se prender-se. Deus deixando que seja preso para ser conduzido à cruz. A Bíblia então relata diversos momentos em que as pessoas caíram no chão. Eu não vou ler aqui os textos, meus irmãos, mas muitos textos. Quando elas se deparam com a voz de Deus, seja por uma teofania, uma voz só, um som, elas não suportam e elas caem no céu diante da voz. Aliás, lá em Êxodo, ele chega um momento que eles falam, fala-nos você, Moisés, mas não Deus. Mas não é porque eles não queriam Deus, é
Porque a voz de Deus era tremenda. E ela trazia temores. E ela trazia medo. Então, Moisés, ouve Deus e fala para nós. Mas não fale Deus diretamente para nós. De repente, então, eles estavam diante da presença da divindade. Então, eles caem. É um fato que a gente só vai explicar mesmo pelo poder de Deus ali diante deles. Não tem outra coisa. Talvez até, meus irmãos, para mais adiante, um daqueles soldados, talvez o mesmo que estava ali, quem sabe, vai confessar lá de verdadeiramente esse homem é filho de Deus, verdadeiramente ele tem procedência divina. Ele vai fazer isso. Mas não sabemos se há esse tipo de relação. Um soldado romano, ele jamais se prostrava diante de um inimigo ou diante de alguém que estava sendo preso. Era regra, ele não podia se ajoelhar. E o texto diz que eles caem em terra. Então não foi algo normal, não foi algo natural que aconteceu ali. Aqui Deus está diante deles, permitindo que eles o prendam. Para Judas, então, para a gente pensar um pouquinho, havia um sentimento de conquista. Quando Judas vê tudo isso acontecendo, agora ele alcançou o objetivo dele, que era ter dinheiro, ganhar um dinheirinho a mais na sua renda. E muito dinheiro, 30 moedas de prata. Para aqueles homens executores da ordem, aqueles soldados, tanto da guarda dos saduceus, quanto também da guarda romana, para esses homens estavam cumprindo a ordem de prender um malfeitor. Eles estavam cumprindo ordem. Para aqueles líderes do Sinédrio, aqueles que enviaram esses homens, que organizaram isso tudo, eles estavam agindo em nome de Deus. É assim que as coisas estavam acontecendo. Mas para Jesus, meus irmãos, o plano redentor de Deus estava em pleno curso. Estava acontecendo algo muito maior do que aquelas pessoas estavam pensando, cada uma pensando para si. Muito maior. Assim, deixar os demais ir embora não só aponta para o propósito redentor de Deus somente em Cristo, não em outros mais, somente em Cristo, como também o cumprimento daquilo que Jesus diz lá em Mateus 17:12, porque ele fala que cuidou deles, ninguém botou a mão neles, e ele diz lá em 17:12 assim, na sua oração: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Ou seja, nenhum deles se perdeu, a não ser quem estava destinado, que era o próprio Judas Iscariotes. O alvo era Cristo. E eles são soltos, os discípulos são soltos. Versos 10 e 11, nós estamos partindo para o encerramento. E aí, meus irmãos, nem mesmo aqueles discípulos de Jesus que estavam ali com ele, eles compreendiam de uma forma clara tudo o que estava acontecendo. Para eles essas coisas não eram muito claras. Mesmo que Jesus já tivesse revelado diversas vezes esse propósito da cruz, a sua partida, a sua morte. Houve um momento em que Pedro reclamou com Jesus quando ele falou sobre isso. Mateus relata isso no capítulo 16. Eles não compreendiam com clareza. Para eles ainda havia um entronamento de Jesus Cristo. Para eles havia alguma coisa que acontecia. O próprio Senhor Jesus falou com eles. Verso 13, do capítulo 13 ao 16, a gente encontra muito disso, dessa informação passada de Jesus para os seus discípulos. Não tinham ainda também a ideia clara de Jesus como servo sofredor ali de Isaías, porque é interessante, Isaías deixa claro o servo sofredor como de fato sendo o Messias, mas a gente percebe, talvez eles entendessem também, que se tratasse ali o servo sofredor fosse a nação de Israel. Muitos interpretavam dessa forma. Mas o servo sofredor de Isaías 52 e 53 é o Messias, é o Senhor Jesus Cristo. Pedro, então, meus irmãos, talvez ele imaginasse aquele momento como o início da guerra final do Messias e seu triunfo sobre as nações. Porque vocês percebem que Pedro, ele faz o quê? Ele pega a sua espada. Na verdade, o que chama de espada aí, possivelmente era uma adaga, uma faca, que você consegue guardar no meio da sua roupagem. Né? E Pedro saca
a arma. Alguns dizem que ele foi muito ruim de ataque, que ele devia ter mirado outra coisa e cortou a orelha, né? Porque ninguém vai cortar a orelha, não vai fazer mal nenhum, de certa forma, para um soldado que está atacando, né? Mas Pedro, então, ele saca a espada, ele corta a orelha do soldado, mas talvez ele tivesse em mente que agora nós vamos começar de fato a guerra com o Messias presente no meio de nós e vamos cumprir agora a palavra de conquista e Jesus, o Cristo, vai subir no trono e vai sentar e vai governar Israel para sempre, né? Então, não foi bem isso. E também por eles não compreender claramente a redenção, Pedro se acha, meus irmãos, no dever de defender Jesus. Quando ele arranca a espada, eu sou um defensor, então ele está na luta, ele está na causa, mas ele quer defender também o seu mestre, né? Ele quer defender Jesus Cristo, quando ele corta a orelha daquele soldado, de um daqueles militares. Ele já havia tentado defender Jesus outras vezes, né? Ou ele já havia achado que Jesus, por exemplo, lá em Mateus 16, quando eu citei, ele diz, olha, de modo nenhum o Senhor vai para a cruz, de modo nenhum alguém vai te prender, né? Jesus fala para ele o quê? Para trás de mim, Satanás. Então, Pedro tinha um pouquinho dessa tentativa de melhorar as coisas para Deus. E nós não conseguimos, nós conseguimos até piorar, mas melhorar as coisas para Deus, nós não conseguimos, meus irmãos. Aí, meus irmãos, Pedro ele estava colocando-se de uma forma involuntária em oposição, na verdade, à vontade de Deus. Então, tomar muito cuidado com isso, tá? Nós não nos encontrarmos achando que estamos beneficiando o reino de Deus, mas estamos agindo por conta própria. Atente bem para a palavra de Deus. Dessa forma, Jesus ordena a Pedro que guarde a espada, porque ele não estava protegendo Jesus, ele nem poderia proteger Jesus, ele jamais poderia interromper o sorver do cálice de Deus para Jesus. É isso que Jesus fala. O sorver do cálice é para mim, é para Jesus, ele está falando isso. É para mim, não é para você. E você não pode impedir. Meus irmãos, a cruz, por mais cruel que foi o caminho da nossa salvação. Foi onde Deus nos salvou e nos redimiu. Então, por mais que nos dê tristeza por tudo que aconteceu, nós fomos libertos por meio da cruz. Tudo era plano de Deus. E o verso 12, ele mostra para nós o Jesus divino, voluntariamente sendo preso, sendo amarrado e conduzido, né, depois para o julgamento. Essa cena de Jesus sendo amarrado, porque lá no começo do Evangelho, o que ele fala? O que João fala dele? João, o Batista, que batizava. O que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, quando Jesus, ele se apresenta agora diante deles voluntariamente, porque o cordeiro, meus irmãos, é um animal manso. Ele era morto como se não tivesse acontecendo nada com ele. Esse era o sentido. E lá no Antigo Testamento, ele era usado, Deus permitiu que o sangue do cordeiro aspergido no altar, ele fosse usado para libertar o povo dos seus pecados. Obviamente que não era o sangue, mas simbolicamente sim, Deus determinou dessa forma. O sacrifício, o sangue aspergido, sempre o sangue, sempre o sangue. E essa cena, então, de Jesus sendo preso, amarrado, conduzido, meus irmãos, Jesus invocando para ele, invocando para si, a imagem, então, desse cordeiro pascal, desse cordeiro que o seu sangue era aspergido para salvar. Agora o cordeiro de Deus, que João Batista falou, eis o cordeiro de Deus, agora ele é preso. E ele voluntariamente se apresenta. Estou aqui, sou eu sou.
E ele é conduzido, então, preso, amarrado, para o sacrifício, aonde ele seria morto, por causa dos nossos pecados. Louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Grande é Deus, que não se esqueceu de nós. Grande é Deus que por um propósito, um plano tão estranho para nós, quando não conhecemos, a gente percebe tão grande salvação nesse plano estranho de Deus. Fomos libertos. Eu quero terminar com uma aplicação. Esse plano de redenção de Deus aos homens foi um ato soberano, resolvido antes mesmo de o homem pecar e cair da graça de Deus. Deus não definiu isso no caminho. Deus não viu que estava tomando um caminho e decidiu. Não, antes da queda, antes da criação, a Bíblia diz que Deus já havia determinado a nossa salvação pela redenção por Cristo Jesus. Ele incluía a humanidade do Cristo divino, que sem pecado ele daria vida no lugar do pecador que somos nós. Tal ato de Deus envolveria toda a humilhação, não somente da humanidade de Cristo, quando ele se torna homem, mas também todo esse sofrimento antes, durante a crucificação, a humilhação do sepultamento, onde os corpos comumente se apodrecem, mas Cristo não. Nada fugiu então do controle de Deus, e nenhum homem foi vitorioso por si mesmo em todo este enredo. Só Deus podia fazer isso, só Jesus. Nós não conseguiríamos, nós não conseguimos. Deus foi vitorioso e nós, os que cremos nessa obra redentora de Cristo, fomos vitoriosos também. Fomos alcançados com a mesma vitória de Cristo ali na cruz. E nós, os que cremos, aguardamos então a grande manifestação do Filho de Deus em sua segunda vinda. Lá, Tessalonicenses, a gente ainda vai chegar nesse ponto, pois é um texto maravilhoso que trata disso. E nessa segunda vinda, ele vai consumir plenamente toda a obra de Deus para o homem. A nossa redenção começou, ela não terminou. Nós somos salvos da condenação, mas tem a glorificação, tem algo muito maior para Deus fazer nas nossas vidas. Hoje um jovem, um adolescente, ele me parou ali fora e perguntou, já que nós tivemos a aula lá embaixo, falou: pastor, fala um pouco mais sobre a volta de Cristo, sobre o juízo final. Olha que interessante. Essas coisas vão acontecer de fato. E é o fim de todas as coisas. Nesse juízo, terminando de fato aqui, uns irão para a vida eterna, esses que creem em Jesus Cristo, e outros para a condenação eterna, obviamente os que não creem em Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos, pela igreja, pela nossa salvação, pela salvação da nossa alma. Não há coisa mais importante na vida de uma pessoa do que ela ser salva por Cristo Jesus. Tá? Esse foi o maior cuidado de Deus para conosco. Essa deve ser a nossa maior alegria. E com isso, Cristo seja suficiente para nós em tudo. Deus abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor foi até a cruz. O Senhor não recuou, ó Deus, diante de um exército tão grande. O Senhor, ó Deus, foi adiante. Porque, ó Deus, esse é um plano divino, não humano. E obrigado, Pai, porque em tudo isso nós fomos salvos. Louvado seja o teu nome pela igreja. E que o Senhor a sustente, que o Senhor nos sustente, ó Deus, para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus, amém. Deus nos conceda uma boa semana, meus irmãos.